Vocês lembram de um vídeo que eu postei há 15 dias atrás, falando de um momento muito emocionante que a gente tinha tido num sábado de manhã, numa transferência de embrião, onde eu convidei uma paciente já cansada de muitas tentativas, de muitas frustrações, a rezar comigo a transferência. É importante que a gente esteja preparado para esse momento de receber o embrião. E eu disse para ela, tu repete várias vezes ao dia, eu mereço ser mãe. Aquele momento foi realmente muito especial. Por que aquele caso me tocou tanto? Aquela paciente vinha de múltiplas frustrações e tinha algumas situações na vida dela em que eu sabia que ela não estava completamente entregue e que ela não estava conseguindo ultrapassar determinadas barreiras emocionais em todo aquele processo. Na verdade, existiam sentimentos contraditórios dentro dela, relacionados à família, relacionados a ela mesma, relacionada com experiências que ela já tinha tido, que não permitiam com que ela se entregasse para ser mãe. Era como se eu percebesse que ela sentia que ela não merecia ser mãe. Um mês antes dela fazer a transferência de um embrião único, em dia 3, eu chamei ela e o marido para conversarem e eu tive uma conversa muito franca com eles. E naquele momento, inclusive, eu pedi perdão a eles que talvez eu estivesse me intrometendo numa situação que eu não tinha sido convidada, mas eu me sentia na obrigação de falar sobre aquilo. Eu conversei muito naquele dia, no dia seguinte ela me mandou uma mensagem falando que tinha feito a parte dela para resolver determinada situação e que a partir daquele momento ela estaria empenhada em mudar a forma que ela pensava em relação a certas coisas e principalmente que ela acreditava muito que ela merecia ser mãe. A partir daí ela me contou que começou a fazer meditação, começou a fazer uma análise mais introspectiva. E chegou o dia da transferência do embrião, um embrião único de dia 3, que foi feito há 15 dias atrás. Hoje, a minha enfermeira entra na minha sala, tirou de dentro de uma pasta o teste de gravidez daquela paciente que no sábado a gente rezou junto e estava positivo. Já liguei para a paciente, já comemorei com ela e a minha enfermeira me comentou que quando ela recebeu o teste de gravidez, ela disse para a paciente: tu viu, tudo tem um momento certo para acontecer e o momento certo foi esse. E ela comentou, a doutora Ângela me disse que eu iria ser mãe o dia que eu mudasse de atitude. Isso parece meio conversa, como a gente diz aqui no sul, conversa para boi dormir. Não é. Eu realmente acredito que quando a gente faz um movimento, que a gente se empenha, não só fisicamente, mas espiritualmente, e realmente com um pensamento positivo, e quando eu falo espiritualmente eu não estou falando necessariamente de Deus, eu estou falando do nosso eu, de se introjetar, de se entender, de se compreender, muitas vezes de se perdoar e de realmente se reafirmar a todo momento que a gente merece ser mãe. Eu realmente acredito que isso tem um poder incrível. E eu digo isso depois de 13 anos de reprodução assistida, depois de 43 anos, depois de ter vivido e vencido muitas batalhas minhas e das minhas pacientes, eu digo que realmente nós temos um poder dentro da gente. Essa paciente me mostrou isso. Eu transferi um embrião de 3º dia de desenvolvimento e ela está grávida. O que esse caso nos mostra? Nos mostra que realmente a gente acreditar e a gente fazer o nosso papel, tanto física quanto emocionalmente, isso tudo tende a convergir para o nosso positivo. E a segunda coisa, claro, trazendo isso para uma questão mais técnica também, que eu não posso deixar de lado, isso é super importante, mas não adianta, vocês já viram que o meu DNA é a parte emocional, a parte espiritual, é realmente trabalhar isso junto com a ciência, junto com a técnica, mas é óbvio que eu não posso esquecer da técnica. E o que eu queria trazer para vocês? Que a gente não precisa ter um embrião perfeito para ter uma gestação.
Por que eu tô falando isso? Hoje mesmo uma paciente que lutou muito para ter 2 embriões de terceiro dia, está se preparando para começar a pensar em transferir esses embriões, uma paciente de baixa reserva, um pouquinho mais velha, e ela me disse: doutora, vamos levar os 2 embriões para 5º dia? E eu perguntei: mas para quê? E aí foi toda uma discussão, mas o fato é que com toda essa questão das mídias sociais, a gente fica com a sensação de que só vão engravidar embriões lindos, maravilhosos, de 5º dia de desenvolvimento e que sejam biopsiados. Não é verdade. Embriões de dia 3 de desenvolvimento engravidam também, e essa foi uma transferência de embrião único de dia 3. Embriões não biopsiados engravidam também e vão para casa bebês saudáveis. A biópsia, o estágio de desenvolvimento de pré-blastocisto, são situações em que cada vez a gente usa mais, é bem verdade, mas que devem ser selecionadas para cada paciente. Tá bem? Eu espero que vocês tenham gostado dessa história, se inspirado. Realmente é isso que eu penso, a gente tem que estar andando junto, a espiritualidade e a técnica. Mas eu realmente acredito que o conjunto dessas duas situações, dessas duas vertentes, dessas duas, tem tudo para dar certo, tá bom? Um beijo para vocês e um ótimo final de semana.